Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar sequência ao estudo da anamnese. Tá? Vamos partir agora para a terceira parte. A gente falou na primeira parte sobre identificação, avaliação da queixa principal e a história da doença atual. Na segunda parte, a gente trabalhou a história patológica pregressa, onde a gente viu os antecedentes fisiológicos e os antecedentes patológicos. Além disso, a gente viu também a história familiar, quais são os elementos da história familiar e também a história social. Tá? Hoje a gente vai entrar no último tópico, eu deixei para o final justamente porque é um pouco mais cansativo, um pouco mais prolongada, que é a revisão dos sistemas ou interrogatório sintomatológico. Tá? A gente vai passo a passo, a gente vai devagar. Depois, quando a gente passar esse período de conturbado, aí a gente vai fazer a prática. Tá? A gente vai sair um pouco daquela interpai, agora a gente vai fazer a prática com pacientes atores. Depois a gente vai para o hospital e fazer essa anamnese com os pacientes internados no Hospital Regional de Guanambi. Ok? Sempre não esquecer, perguntar bem é saber muito. Tá? Lembre-se da importância da anamnese, a gente já discutiu isso em várias outras ocasiões. Aqui só para relembrar o nosso esquema, tá? A identificação, queixa principal, a história da doença atual, interrogatório sintomatológico. Esse interrogatório sintomatológico é o que a gente vai trabalhar hoje, que é o objetivo dessa aula, gente. Ele pode vir logo depois da história da doença atual ou também pode vir ao final, tá certo? Normalmente não tem esse local fixo, não, tá certo? Aqui são os elementos da anamnese relacionados com os antecedentes familiares, a gente já viu isso, as condições de vida também a gente já trabalhou, tá? Quais são os elementos que a gente deve perguntar, e aqui a gente chega no nosso objetivo, que é o interrogatório sintomatológico. Como o próprio nome diz, gente, interrogar sintomas, então é isso que a gente vai fazer. Lembra que na queixa principal a gente pergunta o paciente, faz uma pergunta aberta, deixa o paciente à vontade para responder, tá? E aqui a gente vai interrogar um sintoma, então com perguntas mais fechadas, entendeu? O próprio nome já diz, é interrogar sintoma, um sintoma que ele não me descreveu na história da doença atual. Tá? Não vou interrogar uma queixa, por exemplo, ele já me queixou, a queixa principal dele foi porque ele veio com dor no peito. Tá? Na HDA a gente fez toda a história da doença atual, ele estava com a dor precordial, associada com sudorese, com febre, por exemplo, tosse, falta de ar. Então esses sintomas que já foram relatados na nossa história da doença atual, não preciso questionar, tá? No meu interrogatório. A gente só vai interrogar sintomas que não foram descritos pelo paciente na nossa HDA, tá? Porque muitas vezes ele se esqueceu, tá? E algumas vezes esses sintomas, esses dados do interrogatório sintomatológico vão ser úteis, tá, para o seu raciocínio clínico. Tá? Muitos médicos, a gente já viu que a HDA é a parte principal da anamnese, onde você vai obter mais informações para te ajudar no seu raciocínio clínico, mas médicos mais experientes utilizam muito o interrogatório sintomatológico, tá, para obter mais dados para auxiliar no nosso raciocínio clínico. Então é fundamental também fazer um bom interrogatório. Então, também conhecido como anamnese especial, tá, ou revisão de sistema, sendo que torna-se um complemento da história da doença atual, conforme eu falei anteriormente. Sua principal utilidade prática reside no fato de permitir ao médico levantar possibilidades e reconhecer enfermidades que não guardam relação com o quadro sintomatológico registrado na HDA. É aquilo que eu falei. Aqui a gente vai interrogar algo que não foi descrito pelo paciente na nossa HDA. Ok? Por exemplo, o relato de um paciente conduziu, na HDA, reconduziu ao diagnóstico de uma úlcera péptica. Tá? Só que no interrogatório, tá, o paciente chegou, por exemplo, com uma dor no andar superior do abdômen. Tá? Você raciocinou, imaginou que seria uma úlcera péptica. Só que no interrogatório você obteve algumas informações que não foram descritas pelo paciente. Tipo um edema de membros inferiores. Ele chegou com a queixa no andar superior do abdômen, tá? E ele, além disso, ele relata no interrogatório que tem também um edema de membros inferiores, que é um inchaço nas pernas. Então, esse sintoma novo que você descobriu, que você tirou lá no seu interrogatório sintomatológico, tá, pode despertar uma nova hipótese diagnóstica que vai culminar no encontro de por exemplo, uma cirrose. O paciente, na verdade, ele não tinha uma úlcera, ele tem uma cirrose hepática, tá, porque úlcera não dá edema de membros inferiores. Ok? Em medicina, na maior parte das vezes a gente tenta utilizar um raciocínio que a gente tenta associar todos os sintomas com uma só causa.
O paciente pode ter vários sintomas, várias coisas diferentes. A gente sabe que tem doenças que são sistêmicas, que afetam vários sistemas. Então, a gente tenta pensar sempre em uma coisa só para explicar todos os sintomas do paciente. E não pensar em várias doenças para cada sintoma. Então, o raciocínio clínico deve seguir esse pensamento. Uma doença só, tentando explicar vários, tá, sintomas do paciente ou vários sinais do paciente, ok? Realizar um bom interrogatório, principalmente no início da clínica, que é no período que vocês estão, é seguir um esquema rígido. Aqui a gente vai seguir esse esquema rígido, gente. A gente viu que várias partes da anamnese a gente não segue tanto uma rigidez, tá? Principalmente, por exemplo, no antecedentes, que a gente viu lá nos antecedentes fisiológicos. Então vai depender de cada paciente. Aqui não, aqui a gente tenta seguir um esquema mais rígido, constituído de um conjunto de perguntas que corresponde a todos os sintomas indicativos de alterações dos vários aparelhos do organismo. Tá? Então a gente vai fazer perguntas de todos os aparelhos, tá, do organismo, em um sentido, para facilitar o seu raciocínio, no sentido que a gente chama de crânio, seja de cima para baixo, crânio caudal, ok? Para facilitar as perguntas, a facilitar a ordem do questionário. Deve ser organizado um roteiro escrito, tá? Isso eu oriento vocês a cada um criar, fazer o seu roteiro, para na hora que a gente for para a prática, utilizar. Tá? Nessa fase agora vocês devem levar seu roteiro para facilitar, tá? E para se familiarizar com esses inúmeros sinais e sintomas. A gente vai falar de alguns aqui, a gente já combinou isso também nas aulas anteriores, para tentar vocês criar o seu dicionário médico, que vocês começam a lidar com vários termos médicos e tem que ter esse conhecimento. Tá? Então deve ser organizado de um roteiro escrito ou usar um guia de exame clínico. Isso exige paciência, pois a atividade aqui para fazer interrogatório é cansativa e demorada, mas lembre-se, o segredo de uma boa anamnese é tempo. Tá? A pressa é o principal fator de erro na coleta dos dados da anamnese. Mas é a única maneira do estudante familiarizar com os inúmeros sinais e sintomas. Não tem outro jeito. Tá? Então, anotar, demorar, ler, reler, tá certo? Vamos lá. A gente começa, gente, antes de partir para cada aparelho, para cada sistema, a gente faz o sintoma, a gente questiona o paciente sobre os sintomas gerais. Tá? Ele fez todo HDA, tal, fez as perguntas, e aqui a gente começa a questionar algo que não foi descrito, conforme eu falei anteriormente. Tipo, o senhor teve febre, seu João? O senhor teve astenia, o senhor tem astenia? Muita gente não utiliza o termo técnico, o paciente pode não saber o que é astenia. Então a gente fala, o que é uma astenia, por exemplo? A sensação de fraqueza. O senhor está sentindo uma fraqueza no corpo, seu João? Tá, mas na hora de descrever no prontuário, a gente tem que descrever o termo técnico, o termo médico. Mas para conversar com o paciente, tenta evitar, porque algumas vezes o nível sociocultural do paciente é um pouco baixo e eles não entendem o que você está perguntando. Isso pode prejudicar a sua relação médico-paciente. Se teve sudorese, que é a eliminação excessiva de suor, se teve calafrios, que é aquela sensação momentânea de frio, se tem cãibras, que são contrações involuntárias de um ou mais músculos, se tem prurido, gente, prurido é coceira, tá? Se ele sentiu prurido, tá? Algum localizado ou generalizado, se teve alguma alteração na pele, tá? Bolhas, lesões, tá? Pústulas, pápulas, lesões das mais diversas cutâneas, se teve alguma lesão na pele, se tem alteração de peso, isso é fundamental, tá? Para a gente pensar nas síndromes consumptivas, que são aquelas doenças que vêm associado com perdas ponderais significativas. Tá? Principalmente as doenças neoplásicas. Então sempre questionando os pacientes se está tendo perda de peso. Se ele relatar que está perdendo peso, a gente tem que quantificar quantos quilos que ele perdeu, em quanto tempo ele perdeu, e se naquele tempo que ele perdeu o peso, se teve alguma mudança dietética. Tá? Tipo, ele mudou a dieta, então ele perdeu peso, foi por uma doença ou por uma mudança dietética? Ou se ele mudou o estilo de vida, tipo, iniciou alguma atividade física, tá? Então a gente deve questionar dessa maneira: quantos quilos que perdeu e em quanto tempo que ele perdeu, tá? E se teve alguma mudança nos hábitos de vida neste período. Alterações do desenvolvimento, principalmente isso aqui na parte de pediatria, tá? Em relação a tudo aquilo que a gente viu lá nos antecedentes fisiológicos, ok? Então esses são os sintomas gerais. Não esquecer, gente, principalmente febre, tá? E alterações ponderais, ok? De peso.
A gente começa aquele sentido crânio-caudal. Vamos começar primeiro cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região genital, tá? Depois osteomuscular. Então a gente vai seguindo um sentido. Vamos lá. Primeiro cabeça, pescoço. Vamos tentar ver quais são os sinais e sintomas que a gente deve interrogar o paciente em relação ao crânio, face e pescoço. Questionar o paciente se ele tem dor, tá? Nessa região. A gente vai ver que dor a gente questiona em qualquer sistema, tá? Se tem alterações de cabelos, alterações de pelos, alterações dos movimentos, tá? Alterações do pescoço em relação a alterações cutâneas, posicionamento, ok? Em relação aos olhos, perguntar se o paciente teve alguma manifestação ocular, tipo dor ocular, se você teve dor no seu olho, se você teve alguma cefaleia, que é dor de cabeça, sensação de corpo estranho, tá? Parece que tem algum corpo estranho, tá? No olho. Se teve queimação ou ardência, se tem lacrimejamento ou epífora, são sinônimos, tá? Se tem sensação de olho seco, vocês vão aprender no decorrer do curso que existem várias doenças que podem dar isso, doenças sistêmicas, tá? E é um dado importante, muitas vezes o paciente não relata pra gente. A gente está imaginando o que está acontecendo com o paciente, aí do nada veio na cabeça uma ideia, a gente pergunta, ô seu João, por acaso o seu olho está seco? Ele doutor, realmente meu olho está ficando mais seco. Que aí pode ser uma doença reumatológica, tá? Que dá isso. Ok? Vocês vão aprender isso durante o curso. Se tem alteração na coloração da visão, tá? A gente tem vários tipos, tipo a xantopsia, que é uma visão mais amarelada, a iantopsia, que é uma visão mais violeta, a cloropsia, que é uma visão mais verde, tá? Então, a gente tem que ter cuidado para saber perguntar isso. A gente não chega para o paciente e fala assim, você tem xantopsia? O paciente não sabe o que é xantopsia. Então, eu tenho que perguntar, o senhor está percebendo alguma alteração na coloração da sua visão, quando você enxerga, está com cor diferente? Então a gente tenta ser um pouco mais simples, tá? E não chegar para o paciente e perguntar, você tem xantopsia? Você tem antopsia? Cloropsia? Não é assim, ok? Se tem perda ou diminuição da visão, quando tem uma perda da visão, a gente chama de amaurose, tá? E aí, questionar o paciente se é monocular, ou seja, se é um olho só ou se é binocular, os dois olhos, tá? Diplopia, o que é isso? Você tem visão dupla. Você olha para um objeto, olha para uma pessoa, ao invés de ver uma, você vê dobrada. Tá? Então, se tem diplopia. Se tem fotofobia, o que é isso, gente? Tá? Algumas vezes isso vem associado com quadros, por exemplo, de enxaqueca. Tá? O paciente tem fotofobia, que é uma aversão à luz. Ele prefere ficar no ambiente mais escuro, porque quando ele sai no ambiente mais claro, piora os sintomas dele. Se tem nistagmo, tá? Isso aqui eu posso perguntar para o paciente ou eu posso também avaliar no meu exame físico, tá? O que é nistagmo, gente? São movimentos involuntários do globo ocular. O olho fica batendo o tempo todo, ou para lá para horizontal, ou vertical, ou rotacional. Isso é nistagmo. Se tem escotomas são pontos, tá, no campo visual. Pode ser escotomas positivos ou escotomas negativos. Escotoma positivo é quando a gente tem tipo pontos de luz no campo visual, tá? Tipo um brilhante, tá? Ou os escotomas negativos é quando você tem um ponto preto. Você naquele pontinho do seu campo visual você não está enxergando, ok? Se tem alguma secreção, tá? Isso é fundamental, principalmente nos pacientes com suspeita de conjuntivite, por exemplo. Se tem secreção, qual tipo dessa secreção, se é purulenta, não purulenta, ok? Vamos lá. Então, olhos, agora ouvidos. O que a gente vai perguntar? Se tem dor, tá? Se teve dor no ouvido, tá? Otorreia, gente, que é sai secreção, otorragia, tá? Desculpa, gente, otorreia que sai secreção, otorragia que sai sangue, tá certo? Então cuidado para não confundir. Otorreia é que sai secreção, tipo pus, tá? Com otorreia. Otorragia é quando você exterioriza pelo conduto auditivo sangue, tá? Isso é importante. Por exemplo, você está atendendo uma criança, tá, com febre, você não sabe o foco onde está a febre. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente tem que investigar e perguntar, dependendo da idade da criança, é isso. Se tem dor no ouvido, ok? Se você tem dor, se há alguma secreção, para você tentar investigar onde está o foco da infecção. Isso é só um exemplo, ok? Atendendo paciente também vítima de trauma, tá? Sempre a gente pergunta, tá, se ele teve otorragia, tá certo? Porque isso significa sinais, quando sai sangue pelo conduto auditivo, que é a otorragia, isso significa sinais de fratura de base de crânio, ok? Perguntar sobre a acuidade auditiva, se ele está escutando bem, tá? Quando ele perde a audição, a gente fala que o paciente tem uma hipoacusia, a gente tem que ver se é o direito ou se é o esquerdo, tá? Se tem zumbido, tá? Que é só aqueles barulhos, escutar barulhos, tá? Sem ter o barulho.
Se tem vertigem, que é a sensação de tontura, tá? É a sensação de você estar olhando e os objetos estarem rodando. Isso é vertigem. Ok? Se tem prurido também, que é a coceira no ouvido. A gente parte para nariz. Então, a gente fez cabeça de uma forma geral, pescoço, olho, ouvido, agora nariz. Nariz e cavidades, os seios paranasais. Se tem dor na região nasal, se tem espirro, se tem sinais de obstrução, se o nariz está entupido, tá? Se tem corrimento nasal, se tiver, quais as características desse corrimento e qual lado. Se tem epistaxe, o que é epistaxe, gente? É perder sangue. Tá? O sangramento nasal a gente chama de epistaxe. Tá? Então a gente tem que ver se é bilateral, se é unilateral. Se o paciente tem dispneia, o que é dispneia? Falta de ar. A falta de ar pode estar relacionada com alguma doença nasal. Se tem diminuição do olfato, se ele está perdendo o olfato, não está com dificuldade de sentir os cheiros. Quando está diminuído, a gente fala que o paciente tem uma hiposmia. Quando ele não está sentindo nada, ele tem uma anosmia. Olha, doutor, não sinto, perdi totalmente o olfato, não sinto nada. A gente faz os testes também, tem uns testes que a gente vai aprendendo no decorrer do curso. Mas eu não estou sentindo nada, então o paciente tem uma anosmia. Ah, eu estou sentindo pouco, tá? Ele tem uma hiposmia. Ou se ele tem algum aumento do olfato, ou alguma outra alteração do olfato, tipo a cacosmia, que é a sensação, o paciente está em um ambiente, ele começa a sentir cheiro desagradável, não existe. Tá? Então isso chama de cacosmia, ou uma parosmia, que é uma perversão do olfato. Tá? Começa a sentir cheiros dos mais diversos tipos em ambientes onde não existe o cheiro, isso é uma parosmia. Ou alterações da fonação. Tá? A gente sabe que a cavidade nasal, os seios paranasais, ele tem uma função, tá? Na fonação. Então se ele está tendo alguma alteração relacionada com a fala. Ok? Cavidade bucal. Aqui a gente vai perguntar, e anexos, tá? Se o paciente teve alguma alteração do apetite, tipo polifagia, se está comendo muito, tá? Isso é um sinal pode estar relacionado com algumas doenças, tá? Principalmente o diabetes pode dar polifagia, ok? Ou, ao contrário, se ele está comendo nada, que é anorexia, tá? Ou se o paciente está comendo pouco, que a gente chama de hiporexia, ok? Isso a gente tem que sempre questionar, principalmente aqueles pacientes com perda ponderal. O paciente está perdendo peso e aí a gente tem que perguntar como é que está o apetite. Está comendo muito, está comendo pouco, não está comendo nada, tá certo? Se tem cialose, o que é cialose, gente? A produção excessiva de saliva, tá certo? Isso pode estar relacionado com diversas patologias. Halitose, que é o mau hálito, tá? Se tem dor na cavidade oral, se tem algum sangramento, se tem alguma ulceração, se percebeu alguma lesão aftosa, alguma ulceração, tá? Se teve esse surgimento, então a gente deve questionar. Em relação à faringe, perguntar a questão de dor de garganta, se o paciente tem falta de ar, se tem disfagia. O que é disfagia, gente? É dificuldade para engolir, tá? Tipo, na hora que ele vai engolir, ele tem dificuldade do alimento passar para chegar no estômago. Se tem tosse, tá? Se tem halitose, se tem pigarro, se tem roncos. Primeira observação, a gente vê, gente, que vários sintomas vão se repetindo no diversos sistemas. Isso aqui é só um esquema, um roteiro para seguir, mas tipo, eu perguntei ao paciente lá, eu estou avaliando cavidade nasal, eu perguntei ao paciente se tem falta de ar, ele fala que não tem falta de ar. A gente chega lá, em faringe também tem a pergunta de dispneia. Observa aqui, ó, dispneia aqui, tá? Então, eu vou perguntar de novo se ele tem falta de ar? Não. Ok? A gente só pergunta uma vez. Tá? Você tem tosse? A gente vê que tosse está relacionado com a faringe. Quando a gente for ver lá a parte do aparelho respiratório, também tem tosse. Você já perguntou anteriormente se ele tem tosse. Eu tenho que repetir a mesma pergunta? Não. Não precisa, é uma vez só. Ok? Que é só por questões teóricas. Então, se tem tosse, se tem halitose, se tem pigarro, que é a sensação de corpo estranho na garganta. Se tem roncos, principalmente noturnos. Ok? Vamos lá, em relação, descendo um pouco mais, em relação à laringe, se tem dor, se tem dispneia, se teve alguma alteração da voz. Isso aqui é fundamental para as doenças que afetam a laringe. Tá? Se teve afonia, ou seja, o paciente não está conseguindo falar. Tá? Se tem uma disfonia, ele está falando é o rouco. Tá? Aquele paciente que está rouco, ele está disfônico, isso pode estar relacionado, por exemplo, com um processo inflamatório na laringe ou alguma outra patologia que afeta a laringe. Se ele tem disartria, disfonia é o rouco. Disartria, gente, é o paciente que tem dificuldade para articular as palavras. Então, ele começa a falar embolado, tá? Por quê? Por alguma alteração na motricidade, tá? da laringe.
consequentemente ele começa a falar embolado, fica desse jeito assim. Por exemplo, a boca torta é uma das causas de disartria. Se tem tosse, se tem disfagia, que a gente já viu, que é dificuldade de deglutição. Vamos descendo. Relação tireoide para tireoide, tá? Se tem dor na região da tireoide, na topografia da tireoide, que fica aqui nessa região anterior do pescoço, tá? Se percebeu algum caroço, algum nódulo, tá? Se tem rouquidão, tá? Se tem disfagia, dificuldade para engolir, ou se tem algum bócio, tá? Que é um aumento difuso da glândula. Então o paciente fala, doutor, tô percebendo que isso aqui, essa região aqui está aumentando muito. Isso pode ser uma doença tireoidiana. Em relação aos vasos e linfonodos, se teve dor, tá? Se tem uma adenomegalia. O que é adenomegalia, gente? São aumento dos linfonodos. A gente vai aprender, tá, no decorrer do curso, que a gente tem diversas cadeias linfonodais, que está relacionado com o sistema imune, tá? E a gente tem várias cadeias cervicais e por algum processo inflamatório, infeccioso, neoplásico, a gente pode ter um aumento, tá? Então a gente pergunta ao paciente, tá, se ele tem alguma adenomegalia, mas assim, ele não sabe o que é adenomegalia, a gente pergunta se surgiu algum caroço. E aí a gente, durante o nosso exame, a gente vai, doutor, tem um caroço aqui atrás do meu ouvido, atrás da minha orelha. Tá, então a gente vai ver se realmente tem no exame físico, a gente vai comprovar isso, e se é uma adenomegalia, ok? Se tem alguma pulsação ou turgência jugular, mas isso aqui a gente avalia mais no exame físico, tá? Porque o paciente não sabe o que é turgência. A gente pode perguntar, você percebeu se algum vaso tá mais proeminente no seu pescoço, ok? Vamos lá. Então a gente viu cabeça, pescoço, agora eu vou para o tórax. Lembrar, sentido crânio, caudal. Então no tórax, gente, vamos lá pela parede torácica inicialmente. Vamos por partes do tórax. Na parede torácica, vamos perguntar se teve alguma dor na parede torácica, se percebeu alguma alteração na forma, se tem dispneia. Lembrando, dispneia de novo, já perguntei anteriormente. Aí para mulheres, tá? Mama, se tem dor na mama, tá? Cuidado para não confundir dor no tórax, dor na mama. Dor torácica é uma coisa, tá? Dor na mama é outra coisa. Dor na mama a gente chama de mastalgia. Ela pode ter uma dor torácica na topografia da mama, mas não está relacionada com a mama. Então, uma dor torácica, por exemplo, uma mulher que está infartando, tá? Ela está com uma dor no peito. Isso não é uma mastalgia, porque mastalgia é dor na mama, ok? Então, a mastalgia, se tem nódulo, se percebeu durante o autoexame, a gente deve orientar a fazer o autoexame. Se percebeu algum caroço, algum nódulo na mama, isso pode estar relacionado com alguma doença neoplásica. Se percebeu alguma secreção, tá, papilar, e como que essa secreção sanguinolenta, tipo uma água, tipo leite mesmo, tá? Como que é essa secreção, se essa secreção é espontânea, se essa secreção só acontece quando você faz estímulo da mama, ok? Isso relacionado com a mama. Em relação à traqueia, brônquios, pulmões e pleura, se tem dor pulmonar, tá? Isso aqui é uma dor muito típica, gente, que a gente vai perguntar todas aquelas características de dor que a gente já trabalhou, mas aqui especificamente um dado importante, principalmente a dor ventilatória dependente. O que é isso? Quando você enche o peito, seu João, quando você está respirando, quando você enche o peito de ar, a dor aumenta ou não? Então, se é uma dor que piora quando você enche o peito de ar, o pulmão de ar, quando eu encho o peito, a dor piora. Então é uma dor ventilatória dependente. Essa dor ventilatória dependente está muito relacionada com problemas pleuropulmonares, tá? Que é problemas na pleura e no pulmão. Tosse, tá? Se o paciente tem tosse, aqui a gente, se tiver quais as características da tosse, se é uma tosse seca, se é uma tosse produtiva, se for produtiva, quais as características da secreção, tá? Sanguinolenta, purulenta, a cor da secreção. Tá certo? O que melhora essa tosse, o que piora, se tem alguma posição que piora a tosse. Então, tudo isso a gente vai questionar. A expectoração, que é isso que eu falei anteriormente. Hemoptise, gente. O que é isso? Tá? O paciente tosse e expectora sangue. Tá? Isso está relacionado com diversas doenças. Uma delas, a tuberculose, pode ocasionar doenças neoplásicas, doenças infecciosas, inflamatórias. Tá? Então, perguntar ao paciente se ele está expectorando sangue. Isso é hemoptise. Vômica, que é expectorar pus. Tá? Muitas vezes o paciente está com abscesso pulmonar, tá? Esse abscesso se rompe, a cápsula se rompe, e aí o pus puro mesmo, aquela secreção amarelada, cai nos brônquios e ele começa a expectorar aquele pus, isso chama de vômica. Que hemoptise é expectorar sangue, vômica é pus. Se tem dispneia, tá? Se tem chieira ou sibilância, está chiando o peito. Se tem estridor ou cornagem, tá?
tá? Que é um tipo de alteração no som na hora que faz a inspiração e expiração. A gente vai aprender isso também no exame do aparelho respiratório. Em relação ao diafragma mediastino, tá? Se tem dor, tá? Se tem soluço, com a presença de soluço está muito relacionado com problemas no diafragma e pode estar relacionado com problemas no mediastino. Dispneias, tá? E sintomas de compressão, principalmente doenças relacionadas com alterações no mediastino. Tá? A gente pode ter alguma massa crescendo no mediastino, neoplásica, por exemplo, isso pode estar comprimindo, tá? Tanto a árvore brônquica, da dispneia, falta de ar do paciente, ou também pode comprimir o esôfago, tá? E se manifestar com uma disfagia, uma dificuldade de deglutir, uma dificuldade de engolir os alimentos, ok? Seguindo em relação ao tórax, a gente está fazendo por partes para ficar mais didático. Em relação ao coração, gente, dor é fundamental. Estou pensando em algo do coração, tenho que perguntar se tem dor. E aqui a gente vai ver as características da dor, o local da dor, o tipo da dor, a intensidade da dor, fatores agravantes, fatores desencadeantes, fatores atenuantes, tá? Irradiação da dor, ok? Por que é importante, gente? Principalmente para a dor torácica, a gente tem que fazer isso bem feito para a gente dividir em dois grandes grupos. É uma dor torácica típica ou é uma dor torácica atípica? O que isso quer dizer? Toda dor torácica típica, gente, é típica de algum problema do coração, principalmente problemas nas coronárias, nas coronariopatias. Então, dor torácica típica e dor torácica atípica. Tá? O que é uma dor torácica típica? Aquela dor em opressão, em aperto, tá? No precórdio, no hemitórax esquerdo, tá? É de forte intensidade, que melhora com repouso, que piora com atividade física ou desencadeada pela atividade física, com irradiação para o membro superior esquerdo, tá certo? E para a região cervical à esquerda. Então isso é uma dor torácica típica. Ok? Então a gente tem que ver essas características da dor para ver se é a dor tipo angina, pericardite, dissecção da aorta, uma dor psicogênica. Questionar sempre palpitações. O que é palpitações? É aquela sensação do coração bater. Em condições normais, o coração da gente está batendo, eu não percebo o coração batendo. Tá? Mas, em algumas ocasiões, o paciente pode ter essas palpitações relacionadas com arritmia, problemas psicogênicos. Tá? Pode dar essas palpitações que é sentir o coração bater no tórax. Dispneia, tosse, sibilos, que são chiados. Tá? Lipotímia, gente. O que é lipotímia? É a sensação de desmaio, aquela sensação que vai acabando, tá? Mas não chega a desmaiar, não chega a perder a consciência. Tá? Isso pode estar relacionado com problemas cardíacos. A síncope, se teve síncope, o que é síncope? Síncope é o desmaio. Tá? É uma perda súbita e rápida da consciência, ok? Sem pós-comicial, o paciente ele tá aqui bem, do nada ele apaga, tá? Ele perde todo o tônus muscular, ele apaga e rapidamente ele volta. Isso é uma síncope. Tá? A síncope pode estar relacionada com problemas cardíacos ou algumas vezes com problemas neurológicos, ok? Então questionar, sempre está atendendo o paciente, perguntar se ele teve desmaio, que é síncope. Cianose, que vocês já aprenderam no exame físico qualitativo, avaliar a cianose, se tem ou nas extremidades ou cianose central. Se tem inchaço, edema, tá? Desculpe. Lembrar sempre que o coração é a nossa bomba. Tá? Então, quando o coração começa a ficar mais fraco, tá? O sangue vai acumulando no corpo. Tá? E isso pode manifestar com edema, principalmente com edema de membros inferiores. Tá? Então, questionar o paciente. Estou pensando, será que o paciente está com insuficiência cardíaca, por exemplo? Então, aí é obrigatório a gente perguntar, tá? Se ele tem edema. Um exemplo, o paciente chega no consultório ou no pronto-socorro com queixa de falta de ar. Está com uma falta de ar, tá? Que começou tem um mês, com piora progressiva, piora quando caminha, tá? Então, piora quando deita, tá? À noite, para dormir, ele tem que acordar à noite por causa de falta de ar. Então, é um quadro que faz você pensar em origem cardiogênica, alguma insuficiência cardíaca. E aí, para auxiliar no seu raciocínio, para você ter mais ferramentas para te auxiliar, uma coisa que a gente pergunta sempre, tá? É edema. Se eu tenho inchaço, então o paciente que tem esse quadro clínico, fala, não, doutor, minhas pernas também estão inchando. As duas pernas estão inchando de maneira simétrica, então isso é um dado a mais que vai fazer você pensar realmente num problema cardíaco. Astenia, que é aquela sensação de fraqueza, ok? Vamos lá, em relação ao esôfago, tá?
Aqui a gente vai perguntar, principalmente se o paciente tem disfagia, que é a dificuldade de engolir, a gente já viu anteriormente. Odinofagia. O que é odinofagia? É dor quando engole, gente. Tipo, ele vai comer, doutor, quando eu engulo, eu estou sentindo muita dor na região retroesternal, aqui no meio do peito. Tá? Isso é uma odinofagia, pode estar relacionado com diversas patologias que comprometem o esôfago. Pirose, o que é pirose? Pirose é aquela queimação retroesternal. Todo mundo já sentiu alguma vez na vida, uma pirose, que é azia, ok, retroesternal. Regurgitação, tá certo? Que é o refluxo, tá? Pode estar relacionado com doenças do refluxo gastroesofágico. Eructações, que são eliminar arrotos, ok? Soluços, se o paciente está tendo soluços, tá? Hematêmese, gente, aqui é outra coisa. Hematêmese, o que é isso? Isso é importante. Hematêmese é vomitar sangue. Então, se ele estiver vomitando sangue, isso chama de hematêmese. Não confundir hemoptise, que a gente viu anteriormente, com hematêmese. Hemoptise é escarrar sangue. É um sangue de origem pulmonar, tá? Bronquiopulmonar. Hematêmese é vomitar sangue. Ok? Isso tem origem no trato gastrointestinal. Se tem cialose, tá? Ou cialorreia ou pitialismo, são sinônimos, que é a produção excessiva de secreção, de saliva. Ok? Vamos lá. Agora em relação ao abdômen, gente. Tá? O que a gente vai ter que perguntar para o paciente? O interrogatório sobre os sintomas das doenças abdominais inclui vários sistemas, mas por comodidade é melhor restringirmos aos órgãos do sistema digestivo. Os outros órgãos localizados no abdômen serão analisados separadamente. Só por questões didáticas, tá? A gente vai fazer separadamente. A gente viu cabeça, pescoço, tórax, agora abdômen. Em relação à parede abdominal, se tem dor na parede abdominal, que local do abdômen que dói. Se tem alguma alteração na forma ou volume do abdômen, tá? Algumas vezes o paciente pode ter um abdômen distendido, tá? Que é uma condição que a gente chama de ascite, que é o acúmulo de líquido no peritônio, na cavidade peritoneal. Tá? Isso pode estar relacionado com diversas patologias que principalmente que afetam o fígado. Se tem hérnias, tá? Hérnias ou na região umbilical ou em qualquer parte da parede abdominal, região inguinal, região epigástrica, ok? Se percebeu alguma tumoração no abdômen, em qualquer lugar do abdômen, tá? Em relação ao estômago, se tem dor, se tem náusea, se tem vômitos, essa dor, gente, aqui entra característica específica, uma dor em queimação, tá? Que piora com alguns tipos de alimento, que melhora com outros tipos de alimento, tá? Então é uma dor que está muito relacionada com problemas gástricos. Se tem dispepsia, o que é dispepsia? São sintomas, gente, relacionados com a parte da digestão. O paciente ele relata muitas vezes que parece que ele comeu e não fez muito bem a digestão. Tá? Isso é uma dispepsia. Okay? Tem várias doenças que podem ocasionar dispepsia. Okay? Vamos lá. Em relação ao intestino delgado. Se tem diarreia, se tiver a diarreia, quanto tempo de diarreia, quais as características da diarreia, se tem sangue, se não tem sangue, o odor, as características das fezes, se sai pus, se não sai pus. Todos esses dados são importantes para fazer você raciocinar frente àquele dado. O que está acontecendo com o paciente que está tendo diarreia? Ok? Se tem esteatorreia, o que é esteatorreia? É eliminar gordura nas fezes. Tá? Então, quando eu faço o cocô, doutor, eu percebo no vaso, está cheio de gordura. Então, essa esteatorreia pode estar relacionada com diversas doenças, principalmente relacionada com problemas pancreáticos. Tá? Se tem dor, se tem distensão abdominal, se tem hemorragia digestiva, que a gente já viu um tipo de hemorragia digestiva que é hematêmese, que é quando você vomita sangue, tá? Mas a gente vai ver que também pode ter hemorragia quando você elimina sangue pelas fezes. A gente vai ver um pouco mais para frente. Em relação ao colo reto e ano, se tem dor, se tem diarreia, a gente já viu as características da diarreia, se tem obstipação intestinal, que é constipação, o hábito intestinal muito preso. Se tiver, perguntar quando que começou, se isso já é crônico, se essa mudança no hábito, na rotina de fazer cocô, se isso é recente, se isso tem muito tempo, se essa mudança foi atual, porque isso faz você pensar em diversas patologias. Se tem sangramento anal, tá certo? E quais as características desse sangue. Se tem prurido anal, coceira no ânus, pode estar relacionado com doenças parasitárias, com algumas verminoses.
Se tem distensão abdominal, se tem flatulência, se tem a dispepsia, que a gente já viu, ou algum sangramento, que é a hemorragia digestiva, tá? Em relação ao fígado e vias biliares, tá? Se tem dor, na topografia do fígado, no hipocôndrio direito. Se tem icterícia, se está percebendo alteração na coloração, se a pele e as mucosas, principalmente ocular, da conjuntiva, se está com característica, está ficando mais esverdeada. Náuseas, vômitos, pode estar relacionado com doenças das vias biliares. Por exemplo, o paciente com uma pedra na vesícula, uma colelitíase, ele pode manifestar com a dor no hipocôndrio direito, está associado a náuseas, vômitos, ok? Pâncreas, mesma coisa, dor, icterícia, diarreia, lembrar sempre da esteatorreia, tá? Que é um dado do semiológico que faz você pensar em doenças que acometem o pâncreas. Então, pensei em alguma coisa pancreática, perguntar sobre esteatorreia. Sistema gênito urinário, tá? Aqui a gente foge um pouco já do trato gastrointestinal, tá? Só voltando aqui, gente, que pulou, na verdade faltou aqui uma parte, em relação a essa hemorragia digestiva. A gente sabe que a hemorragia digestiva a gente pode classificar ela em alta ou baixa, tá? A hemorragia alta, um dos tipos que pode manifestar, tá? Isso é questões anatômicas, vocês vão aprender isso, mas a hemorragia digestiva alta normalmente se manifesta com hematêmese, mas nem toda hemorragia digestiva alta vai se manifestar com hematêmese, tá? A gente também, a hemorragia digestiva alta pode manifestar com sangramento anal. Tá? E aí, sangramento anal, a gente tem alguns nomes que são importantes. Tá? Então, essa hemorragia digestiva baixa, gente, ela pode se manifestar, tá, de vários tipos. A gente pode ter, por exemplo, melena, tá, que é a exteriorização de fezes escurecida com odor bem típico. Tá? A melena, algumas vezes, ela pode ser decorrente de uma hemorragia digestiva alta, principalmente paciente que tem um trânsito intestinal um pouco mais acelerado. Tá? Então, melena é exteriorizar, as fezes saem preta, tá? Isso é sangue nas fezes, chama melena. O paciente pode falar que está evacuando, está saindo fezes com raias de sangue, que a gente chama de hematoquesia, são fezes com raias de sangue, ou está saindo só sangue, que é uma enterorragia. Ok? Então, só para fixar, tá? O paciente ele pode ter, tá, uma hematêmese, que é vomitar sangue, uma melena, que é as fezes escurecida preta, tá? Uma hematoquesia, que são raias de sangue vivo nas fezes, e uma enterorragia, tá, que é eliminar sangue em grande quantidade nas fezes. Ok? Então guardem isso. Vamos lá, voltando aqui. Sistema rins e vias urinárias. Em relação aos rins e vias urinárias, gente, o que a gente deve questionar? Se tem dor, tá? Se tem algumas alterações miccionais, alteração do volume, do ritmo urinário, tá? Aqui é importante a gente perguntar em relação ao ritmo urinário, principalmente em relação a alguns dados. Aqui a gente pergunta em relação ao volume. Meu Sr. João, qual a quantidade de urina que você está urinando? A gente vai perguntar se você tem oligúria, anúria, poliúria, são termos médicos. Muitas vezes o paciente não sabe o que é isso. Então, como está o volume de sua urina, seu João? E como está a frequência? Com que frequência você está urinando? Tá? E quais são os termos que a gente utiliza? Oligúria, gente, tá? Que é um volume baixo, tá? A gente tem uma quantidade baixa, tá? Um volume baixo, menor que 400 ml por dia, ou menor que 30 ml por hora, isso em adultos. Tá? O normal é mais ou menos 800 ml por dia. Em pediatria, a gente utiliza 0,5 ml, uma quantidade menor que 0,5 ml por hora por quilo. Ok? Isso caracteriza uma oligúria. Mas para adulto, de uma forma geral, menor que 400 ml. A gente ainda pode ter anúria. O que é anúria? Desculpa, gente. É um volume urinário menor que 100 ml por dia, ou ausente. Então, o paciente pode estar com oligúria, que é uma quantidade diminuída, ou anúrico, tá? Que é mais diminuído ainda, ou ausente. Ok? Poliúria. O que é poliúria? É um volume aumentado de urina. Volume, gente. Poliúria é volume. É um volume maior que 2,5 litros de urina por dia. Ok? Então o paciente está urinando muito. Não confundir com polaciúria. O que é polaciúria? Polaciúria é um aumento na frequência urinária. Então o paciente que vai ao banheiro várias vezes, muitas vezes pode ter uma polaciúria e ter uma poliúria. Mas pode ter polaciúria sem ter poliúria. Ok? Poliúria é uma produção exagerada de urina. Polaciúria é aquela paciente que vai sempre ao banheiro, mas muitas vezes ele vai e não sai nada. Ele tem uma polaciúria que é um aumento da frequência. Está muito relacionado
A polaciúria está muito relacionada com problemas na bexiga, tá certo? Já a poliúria é uma produção exagerada de urina por alguma alteração hormonal, tá certo? Ou alteração a nível renal. Disúria. Disúria é dor ao urinar, ok? O paciente queixa, doutor, vou urinar, tá doendo. Isso é uma disúria. Noctúria, tá? Isso principalmente a gente deve questionar muito em pacientes idosos, que pode estar relacionado com doenças da próstata, tá? Que é o aumento da frequência urinária no período noturno, chama noctúria. Ok? Oligúria, anúria, poliúria, polaciúria, disúria e noctúria. Se tem alguma alteração na cor da urina, principalmente hematúria, mas a gente não pergunta se ele tem hematúria. Hematúria é perder sangue na urina, tá? Que a gente pergunta para o paciente se sua urina está saindo escurecida, como Coca-Cola. Fala, não, está saindo escurecida, tipo Coca-Cola. Então, provavelmente o paciente pode estar tendo uma hematúria, ok? Se tem alterações do cheiro da urina, se tem edema, lembrar que o edema pode estar relacionado com doenças renais, tá? Não só com doenças cardíacas, que a gente falou anteriormente. Se teve febre, tá? As doenças infecciosas do trato geniturinário, o sistema geniturinário pode manifestar com febre, uma pielonefrite, por exemplo, uma cistite. Em relação aos órgãos masculinos, genitais masculinos, se tem dor, se tem algum transtorno miccional, que a gente já comentou isso, se tem priapismo é ereção involuntária, tá, gente? Isso pode estar relacionado com diversas patologias, efeito de medicamento, tá? Se tem hemospermia é na hora da ejaculação, está saindo sangue. Se tem corrimento uretral, isso pode estar relacionado com doenças sexualmente transmissíveis, tá? Que causa uretrite, por exemplo, o gonococo, tá? Se tem alguma disfunção sexual, tá certo? Então a gente vai questionar no nosso interrogatório sintomatológico. Em relação aos órgãos genitais femininos, aqui a gente tem mais perguntas ainda para fazer. Principalmente em relação ao ciclo menstrual. A gente já viu isso lá em antecedentes fisiológicos, a gente pergunta o ciclo, quais as características do ciclo menstrual. E aqui a gente vai tentar avaliar se tem transtornos menstruais, tipo polimenorreia, oligomenorreia. Isso está relacionado com frequência, gente. O que é uma polimenorreia? Polimenorreia é quando a gente tem um ciclo, um ciclo menstrual, tá, muito curto. Tá? O paciente menstrua uma frequência menor do que mais ou menos 21, 24 dias, depende muito da literatura. Ou seja, a cada 21 dias a paciente está tendo uma menstruação. Isso se chama de polimenorreia, é um aumento da frequência, tá, da quantidade de ciclo. Um oligomenorreia é aquela paciente que o ciclo é muito espaçado, tá? Quando o ciclo menstrual está a cada maior que 35 dias. Isso chama de oligomenorreia. A menorreia a gente já viu que é a ausência de menstruação. A hipermenorreia, o que é hipermenorreia ou hipomenorreia, gente? Está relacionado com a duração e a quantidade, tá? O que é hipermenorreia? Tá, algumas literaturas trazem também menorragia. Hipermenorreia é quando a gente tem um período menstrual, tá, maior que 7 dias. A paciente menstrua e fica mais que 7 dias menstruada. Então, ela está com a hipermenorreia, tá? Ou quando o volume está um pouco aumentado, tá, maior que 80 ml. Mas muitas vezes o paciente nenhum vai medir volume de menstruação. Tá? Então muitas vezes a gente pergunta, a menstruação que vem no primeiro dia é igual a que vem no último dia? Você vai falar, doutor, então provavelmente o volume está aumentado. Tá? Porque por condições fisiológicas a menstruação tende a diminuir no decorrer do dia. Então hipermenorreia está relacionado com duração maior do que 7 dias, tá? E também com a quantidade, maior que 80 ml. A hipomenorreia, gente, tá, é o contrário. É aquela paciente que o ciclo menstrual é bem curto, menor que 3 dias, tá, e uma quantidade pequena de sangramento. Então, polimenorreia, oligomenorreia, amenorreia, hipermenorreia ou hipomenorreia, tá, com a quantidade e duração. Metrorragia é aquela paciente que tem sangramento, ela tem sangramento vaginal, tá, fora do período menstrual. Chama de metrorragia. Não confundir metrorragia com menorragia. Metrorragia é o sangramento fora do período menstrual. Menorragia é o aumento do volume ou da quantidade de dias no período menstrual. Okay? Algumas vezes você pode ter uma metromenorragia, por exemplo. Pode acontecer. Dismenorreia, que é dor durante o período menstrual, tá? Que é a cólica da mulher, a gente chama de dismenorreia. Okay? Se tem sintomas de tensão pré-menstrual, corrimento, se tiver corrimento, qual a característica do corrimento, se tem prurido associado, tá? Quais o cheiro, a cor, tá? O volume.
Se tem disfunções sexuais, principalmente a dispareunia. O que é dispareunia, gente? É dor durante a relação sexual. Tá? Não confundir. Dismenorreia é dor no ciclo menstrual, é a cólica. Tá? Dispareunia é dor durante a relação sexual. Sintomas relacionados com menopausa e climatério, tá? E alterações endócrinas, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ok? Então, cuidado com esses termos em ginecologia, tá? Que tem vários termos que vocês têm que se familiarizar com esses termos. Alteração de duração do fluxo, duração do período menstrual, frequência do período menstrual, quantidade de fluxo menstrual, ok? Vamos lá. Em relação ao sistema agora hemolinfopoético, tá? Relacionado principalmente com a parte hematológica. Tá? Uma coisa que a gente deve sempre perguntar é astenia, fraqueza. Tá? Que uma das queixas do paciente que tem anemia, por exemplo, é fraqueza. Então, se tem astenia, se está tendo algum sangramento, todo paciente com anemia, gente, uma das causas de anemia é perda de sangue. Então, essa perda pode ser por via por genitália, pode ser por via urinária, pode ser por via intestinal, ok? Então, se está tendo alguma hemorragia. Adenomegalia, que a gente já viu, que são caroços, isso pode estar relacionado com doenças hematológicas, doenças linfoproliferativas. Então, se perceber algum caroço, pescoço, na região axilar, na região inguinal, ok? Se está tendo febre, se tem esplenomegalia, tá? Que é um aumento, uma tumoração, tá? Na região, no quadrante superior ou do lado esquerdo. Tá? Se tem hepatomegalia, que é um aumento, uma tumoração, um aumento do fígado, esplenomegalia é aumento do baço, hepatomegalia é aumento do fígado no quadrante superior direito. Se tem dor, se tem icterícia, a icterícia pode estar relacionada com doenças hematológicas, por exemplo, uma anemia hemolítica pode manifestar com icterícia. Manifestações cutâneas, tá? Isso pode estar relacionado, por exemplo, com paciente que tem problema de plaquetas baixas, ou problemas de distúrbio de coagulação. Ele pode manifestar com petequias, com hematomas, tá? No corpo. Sintomas osteoarticulares, tipo dor, tá? Pode estar relacionado com doenças hematológicas e linfoproliferativas. Alguns sintomas cardiorrespiratórios que a gente já viu, sistema gastrointestinal, sistema geniturinário, sistema neurológico. Sintomas neurológicos. Então, todos esses outros sintomas que a gente já viu também podem estar relacionados com doenças do sistema hemolinfopoético, ok? Sistema endócrino, que a gente vai questionar de uma forma geral também, relacionado com cada glândula, tipo hipotálamo, hipófise, se tem alguma alteração do desenvolvimento físico, alteração do desenvolvimento sexual, principalmente na parte de pediatria. Outras alterações, tipo a galactorreia. Tá? A galactorreia a gente já viu lá em mama, que a gente pergunta se está saindo alguma secreção. Quando sai leite, gente, a secreção é leite, olha, tá saindo leite pela mama sem eu estar amamentando. Isso a gente chama de galactorreia. E a galactorreia pode estar relacionada com o aumento dos níveis de um hormônio que a gente chama de prolactina, que é um hormônio sintetizado lá pela hipófise. Então a gente pode ter um tumor de hipófise, tá? Um adenoma de hipófise, que aumenta a produção de prolactina e a paciente manifesta com galactorreia. Mas também tem diversas outras causas disso também. Pode ser medicamentosa, tá? As síndromes poliúricas, tipo, a gente viu que uma das coisas que a gente pergunta lá no sistema urinário é se o paciente está urinando muito, tá? Se ele está tendo poliúria. Tá? E a poliúria pode estar relacionada com alterações, a gente falou, com alterações hormonais, tá? Com hormônio antidiurético, que é produzido lá na hipófise. Ok? Então a gente tem que perguntar isso também. Em relação ao tireoide, a gente já viu algumas alterações locais, dor, caroço, bócio, tá? Mas a gente pode perguntar manifestações de hiper ou de hipofunção, que é alterações ponderais, cabelo caindo, pele ressecada, ou alterações ponderais entre ganho ou perda de peso, alterações na face, principalmente relacionado com o globo ocular. Paciente com hipertireoidismo ou hiperfunção da tireoide, ele pode adquirir uma face bem típica, onde os olhos ficam mais proeminentes. Tá? A gente vai ver isso no exame de face. Tá? Existe uma face específica para esses problemas, okay? Tanto para hiper ou como para uma hipofunção. As paratireoides, que são glândulas também que estão relacionadas principalmente com o metabolismo do cálcio. Tá? Então a gente vai perguntar se tem alguma manifestação de hiper ou de hipofunção, principalmente relacionada com cálcio. Pode dar parestesias, que são formigamentos no corpo, contrações musculares involuntárias, cãibras, tá certo? Relacionado com as suprarrenais, com a produção de glicocorticoide, aumento ou diminuição, isso pode estar afetando principalmente a parte da glicemia, tá certo? Aumento da produção de mineralocorticoide pode estar interferindo principalmente a níveis pressóricos,
Aumento da produção de esteroides sexuais pode estar relacionado com a parte sexual, a parte com os órgãos genitais. E aumento da catecolaminas, que também pode estar relacionado com problemas de palpitações, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, ok? Dor no peito. Gônadas, gente. Alterações locais, a gente vai perguntar, principalmente no homem, ou em outras regiões indicativas de uma função endócrina normal, ok? E indo para a coluna vertebral. Então a gente viu, vamos lá recapitular. Cabeça, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, boca, tórax, perguntando tudo de tórax, perguntando de abdômen, do abdômen perguntando trato gastrointestinal, renal, tá? Depois a parte genital do homem, a parte genital da mulher. Depois a gente abriu para tecidos, para o sistema hematológico, depois o sistema endócrino, que é algo mais sistêmico, tá? E agora a gente vai para as articulações, ok? Coluna, membro superior, membros inferiores. Coluna vertebral, se tem alguma dor, se é uma dor na região cervical, onde que está essa dor, todas aquelas características de dor. Se tem rigidez, pós-repouso, tá? Os ossos, se tem alguma deformidade ou dor, tá? Alguma deformidade óssea. Nas articulações, se tem dor articular, qual articulação, se são várias articulações, se é uma articulação específica, tá? Se tem rigidez pós-repouso, se tem algum sinal inflamatório, quais são os sinais inflamatórios, gente, além de dor, tá? Calor, rubor, ok? Se tem crepitação articular, isso pode estar relacionado com desgaste, com artrose, então, principalmente em grandes articulações, dá para a gente perceber isso muito bem. Manifestações sistêmicas das mais variáveis, que a gente já viu, febre, tá? Perda de peso. Relação às bursas e tendões, se tem dor ou limitação de movimento. Tipo, você pode ter algum problema no tendão do braço e você tem uma dor, a mobilização, a elevação do braço. Isso pode estar relacionado com alguma tendinopatia ou alguma bursopatia do ombro, ok? Então, se tem essa limitação do movimento. Em relação aos músculos, gente, se tem alguma fraqueza muscular, tá? Normalmente os músculos, essa fraqueza muscular tem característica de ser uma fraqueza mais proximal, tipo, o paciente tem mais dificuldade de levantar o braço do que abrir e fechar as mãos, tá? Dificuldade para andar ou subir escadas, se tem atrofia muscular, você está percebendo que os músculos estão atrofiando, se tem dor, se tem espasmo muscular, cãibras, tá? Tem vários tipos, a gente vai ver isso numa parte do sistema neurológico. Em relação às artérias, se tem dor, se tem alteração da pele, principalmente da coloração, a gente viu que a cianose, que deixa as extremidades mais azuladas, pode estar relacionado com doenças arteriais, alguma obstrução arterial, que o sangue não está chegando nas extremidades e, consequentemente, a gente fica com cianose. Alterações da temperatura da pele, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma obstrução arterial em uma artéria do antebraço aqui, provavelmente a temperatura da minha mão, que seria irrigada por aquela artéria, pelo sangue vindo daquela artéria, vai estar mais fria. Então, doenças arteriais podem ocasionar alterações na temperatura da pele, além de alterações tróficas, pode ter edema, tá? As veias, dor, edema, alterações tróficas localizadas, pode dar alterações cutâneas, tá? Paciente com insuficiência venosa crônica, por exemplo, varizes, ele tem uma coloração na região distal das pernas bem mais escurecidas, uma dermatite ali, tá? Em relação ao sistema linfático, se tem dor, se tem edema, microcirculação, alterações de coloração, temperatura, alterações de sensibilidade, ok? Em relação ao sistema nervoso, aqui fica bem mais amplo, gente, tem várias coisas que a gente pode perguntar, transtorno de consciência, tá? Se está inconsciente, se está confuso, se está desorientado, se sente dor de cabeça ou dor na face, se sente tontura ou vertigem, que é aquela sensação de rotação, se teve convulsão ou crise de ausência, que é um tipo de crise convulsiva onde o paciente não tem movimentos, tá? Mas ele perde a consciência espontaneamente, para e volta, ok? Se tem algum automatismo, tá? Que algumas vezes são movimentos involuntários, no membro superior, na face, muitas vezes mastigatório. Se tem amnésia, que é perda, se tem ou teve amnésia, que é perda de memória, e qual tipo de memória, sua memória recente ou sua memória mais tardia. Algum transtorno visual, que a gente já viu, diplopia, maurose, tá? Transtornos auditivos, que a gente já viu também, hiposmia, tá? Hipoacusia. Transtorno de marcha, se está percebendo que a marcha está alterando, a gente vai ver no exame neurológico vários tipos de marcha. Transtorno da motricidade voluntária, se está perdendo a força e como que é essa perda, em que local do corpo está acontecendo, é um braço, é a metade do corpo, tá? É o corpo todo.
Se tem alteração de sensibilidade, se está percebendo alguma dormência ou algum formigamento, esse formigamento a gente chama de parestesias. Tá? Se tem dormência, se tem parestesias, tá? Se tem anestesia, muitas vezes ele tem alguma doença que está ocasionando problemas nos nervos, que ele perde a sensibilidade de uma região do corpo, das mãos, dos pés, qualquer parte do corpo. Se tem algum transtorno esfincteriano, tá? Ou no esfíncter vesical ou no esfíncter anal, isso pode estar relacionado com doenças da medula, tá? Doenças medulares, dos mais diversos tipos. Se tem algum problema para dormir, aqui alguma colega me perguntou lá na prática, em relação a como perguntar o do sono, aqui entra o sono. Tá? Como que é o sono? Tá? Aqui a gente pergunta em sono tanto em relação à quantidade de sono, quanto tempo que ele dorme, como a qualidade. A qualidade do sono, gente, a gente pergunta principalmente se é um sono reparador ou não. O que é isso? A gente faz uma pergunta, Dona Maria, a senhora acorda, quando a senhora dorme, a senhora acorda cansada ou descansada? Se ela me fala que ela acorda cansada, então o sono dela é reparador. Ok? Se ela dorme e acorda, mesmo dormindo a quantidade suficiente, mas ela acorda cansada, como não estivesse dormindo, é um sono não reparador. Ok? E transtorno das funções cerebrais superiores. Aqui entra a memória, a praxia, a agnosia, tá? As afasias, são funções mais corticais. A gente vai questionar o paciente se está acontecendo. Em relação ao exame psíquico ou psiquiátrico, a gente vai perguntar parte da consciência, como que está essa interação, principalmente, ou paciente ou por acompanhante. A atenção em relação a quando está fazendo alguma atividade. A orientação no tempo e no espaço. Tá? Como está essa orientação, se ele sabe onde que ele está, tá naquele espaço, aquele local, o dia da semana. Como que estão os pensamentos? Tá? Isso é importante a gente pensar suspeitando de problemas psiquiátricos. Será que o paciente está tendo algum pensamento suicida, por exemplo? Tá? Como que estão os pensamentos do paciente, a memória, a inteligência, a senso-percepção de si mesmo. Tá? A vontade, tá? Muitas vezes o transtorno depressivo, por exemplo, ele manifesta com a anedonia, que é a perda da vontade de fazer o que gostava. Tipo, você está atendendo uma paciente, doutor, a família chega, estamos suspeitando que ela está depressiva, tá? Mas trouxe aqui para você avaliar. Então, uma das coisas que a gente pergunta é se ela está tendo vontade, se ela perdeu a vontade de fazer o que ela gostava. Doutor, gostava de ir na igreja, não está indo mais. Gostava de ir na casa da irmã, não está indo mais. Você perdeu a vontade. Isso é um sintoma que pode estar relacionado com um transtorno depressivo. A psicomotricidade, a afetividade com quem convive, como que está essa parte emocional. Ok, gente? Essa aqui é a referência. Espero que tenham gostado. Tá? Tenta fazer o resumo, tenta fazer o roteiro. Tá? E com fé em Deus, assim que passar todo esse período conturbado, iremos fazer a prática de tudo. Queixa principal, HDA, identificação, queixa principal, HDA, os antecedentes fisiológicos, patológicos, história familiar, história social e revisão do sistema. Então treine, aproveita esse feriado aí, tá? Treine, tá em casa, tá todo mundo em casa, pega a mãe, o pai, o irmão, o cachorro, o gato e vai treinar na amnésia, tá certo? Qualquer coisa se precisar, pode fazer e me mandar por e-mail que a gente dá uma olhada, ok? Para ver como é que ficou. Valeu, tudo de bom.